Bem-vindos ao maior canal de finanças e empreendedorismo do Brasil. Comigo no podcast com Tainara Araújo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no podcast uma mulher que é sinônimo de sensibilidade, propósito e coragem. Ela transformou o seu talento pelas artes manuais em um verdadeiro canal de conexões com histórias, memórias e afeto. Que coisa linda, hein? Por trás da marca Nana Arts, ela é a prova viva de que quando a gente coloca alma no que faz, cada trabalho deixa de ser só um produto e passa a ser uma semente que toca o coração das pessoas. Então, desde já eu quero dar um bem-vindo à Nana, que na verdade é Nathalie, né? Nathalie Constantino. Isso. Bem-vinda, então, ao podcast. Isso aqui em que eu falei está correto? Sim. Maravilha, então. Então, se apresente aí, vamos lá. Com muita alegria te recebo aqui hoje. Olha, gente, eu fiquei muito feliz. E esse convite, para mim, faz parte desse reconhecimento. Que maravilha. Nana, quando você pensa no Nana Arts, qual é que é o sentimento que vem para você, o Nana Arts? E após isso, já nos conta como é que foi que deu o início. Então, o início foi bem difícil, porque, na verdade, eu não imaginava que eu era capaz de fazer fantasias infantis. Então, a nossa primeira fantasia foi de cavalo. Ela me desafiou e falou, claro que você consegue, faz um capuz com a crina e tudo, e você consegue. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus. E deu muito certo, foi muito Que legal. maravilha. A festa foi de fazendinha e o menino estava super feliz. Eu tenho 17 anos de sala de aula. E dentro das escolas, a gente fazia os projetos. Então, eu pegava os projetos de dança, de teatro, e a gente sempre fazia alguma coisa, né? O cenário e tudo. E eu, como professora de arte, sempre me colocavam nessa situação, né? E aí a gente foi fazendo um projeto, foi fazendo outro, e as mães foram vendo, e aí foram pedindo pros aniversários, foram pedindo já pra festinha. Aí começou as sextas-feiras do brinquedo. E as sextas-feiras do brinquedo poderia ir fantasiado também. Então, as mães começaram a fechar pacote, e aí a gente fazia para eles irem para a escola. Então, o intuito da minha empresa é o conforto, o brincar, o crescer, o desenvolver. Por eu ter essa pedagogia como professora, e também na costura. Então, eu não quero fazer algo que vai rasgar, que vai esgarçar, nada disso. Então, eu quero que a ideologia é que eles brinquem até não servir mais a roupa, sabe? E poder passar pro próximo, passar pro primo, pro amigo, e assim vai, entendeu? Então, eu gosto de fazer coisas que sejam imortais, vai, assim. Que maravilha! E fato, eu vi, né, que tem lá no seu Instagram alguns vídeos das próprias crianças fazendo as suas próprias peças, né? E conta isso, como é que foi que começou? Então, o que acontece foi o seguinte. Em 2023, eu já estava há 10 anos em uma escola, que eu amava muito dar aula lá. E aí mudou a direção da escola. E aí foi todo mundo mandado embora. Eita, E aí eu lasqueira. fui, Foi. eu e mais um monte, Foi junto. fomos desligados. Mas, no meu caso, foi para o bem. Porque Muito bem. eu me entendi que já era o meu momento, né? Então, eu resolvi juntar as crianças e a costura, porque eu me sentia, assim, a gente pensa, costureira fica sentada costurando o dia todo. E aí a gente não vê quase ninguém, só vê quem entra, e é um trabalho que não rende. E as crianças, elas são novidade, são alegria, são, sabe? Então eu precisava dessa vivência. Então eu pensei, eu falei para minha mãe, sempre minha mãe. Aí porque trabalhamos juntas, e eu falei, e se eu desse aula de costura para criança? E eu sou cristã e eu pedi para Deus me dar esse caminho. E aí um dia a gente trabalhava, o ateliê era dentro de a gente alugava a parte de cima de onde tinha curso de férias. E um dia um menino subiu, um menino de 8 anos subiu e falou, o que é aqui em cima? Vocês costuram? Eu quero costurar também. Nossa, E foi já bem foi nessa um transição. sinal, então, hein?
Foi nesse período que eu já tinha saído da escola. Foram 6 meses que eu fiquei sem contato com criança e ele subiu no curso de férias. E aí ele falou, eu quero costurar também. Eu falei, então vamos fazer um teste, eu vou colocar você para costurar. E aí a gente colocou para não colocar nem alfinete, nem um pregador. Hoje com as crianças a gente usa pregadorzinhos, mas na época eu não tinha isso no ateliê. E ele foi e fez um pintinho amarelinho, que foi o desenho que ele fez na folha e a gente passou. Aí eu falei, entendi. É isso. E eu até usei as fotos do menino para fazer a divulgação do curso e acabou dando muito certo. Nós já estamos na 4ª turma. E elas costuram pra caramba. Que maravilha, hein? Nesse período dessa sua jornada de empreendedora, qual que foi o momento mais horroroso que fez você ver quem realmente você é para chegar onde você está agora? Então, porque assim, nós sempre temos altos e baixos. Em todos os empreendedorismo sempre tem um momento, uma época, alguma coisa que funciona, né? E não funciona às vezes. Nós temos, se você for pensar, quando que faz fantasias? No carnaval, no Halloween, quando mais? Então a gente sempre teve esse altos e baixos. Então no carnaval a gente ganha dinheiro, aí depois para a festa junina a gente ganha dinheiro, aí depois volta para. Só que aí a gente começou a pegar projetos de escolas. E aí os projetos me mantiveram em sempre estar fazendo uma renda. Porque antes disso, era, meu Deus, esse mês não vai fechar a conta. Aí no outro mês, aqui assim. Então, assim, mas como, assim, sabendo que eu estou fazendo algo para muitas pessoas, os projetos são maravilhosos, mas é bem difícil, porque a gente trabalha numa jornada de 12 horas por dia, todos os dias. E é acordar e pensar que eu tô fazendo bem para pessoas mesmo, para crianças felizes e mães felizes também. Que maravilha. Se não tiver amor Não tem nada. e propósito, né, não tem como seguir. E me fala de como é que foi que a SBT te achou, te encontrou. Então, nós trabalhamos com um colégio grande lá em Santos. E tem muitos contatos, a gente está dentro desse colégio fazendo projetos há mais de 10 anos. Agora eu acho que são 12 anos esse ano. E um aluno, ele era ajudante da professora de teatro. E ele estava na faculdade, e a faculdade de publicidade, né? E aí eles pediram pessoas para fazer reportagem, tudo. Ele trabalha na VTV como estagiário. Ah. E aí ele lembrou a costureira que fazia os projetos do X lugar. Ele é muito legal, então eu quero que vocês perguntem para ela se ela aceita. E aí fizeram a nossa primeira reportagem, foi muito legal, porque foi na época de festa junina. Então, naquele dia tinha muitos vestidos. Eu até peguei alguns que eu já tinha entregado. Eu falei, você pode devolver só pra gente fazer a reportagem. E aí eles fizeram um take bem legal. Na época ganhou bastante seguidores por causa disso, eu fiquei feliz. Aí a segunda vez, como eles já me conheciam, Maravilha. elas me chamaram para falar sobre o curso de costura, porque elas viram, porque eu comecei a seguir, né, a repórter e o cameraman, né, e a gente trocou o Instagram, porque eles são muito, muito gente fina mesmo. Que maravilha. São pessoas muito do bem, tanto que quando eles vão lá, agora a gente já se diverte já, né? Que legal. E aí eles quiseram falar sobre a proposta do curso de costura. Eles falaram, nossa, a gente achou demais. A gente tava vendo coisas assim aleatórias no Instagram e aí a gente viu, você lá. Eu falei, não, essa menina não acredita. E aí eles pediram se eu tinha interesse de passar isso, porque era bem em volta às aulas, assim, sabe? No carnaval eles pediram pra eu gravar Faça Você Mesmo em Casa. E aí eu separei a tiara, separei umas coisas e nós fizemos lá. Aí essa foi a reportagem maior, foi bastante tempo. Como é que foi? Diz aí. Não, assim, porque eu ensinei a fazer. Que Então eles maravilha. ficaram me gravando, Eles fazendo. ficaram Eu lá fiz te gravando, você fazendo. Aí eu fui ensinando passo a passo. E aí eu ensinei uma fantasia de sorvete, de Não casquinha de brinca. sorvete, para as Coisa- crianças. Teve Joaninha,
Teve bastante coisas, assim. Aí eu fiz para adultos e para crianças. Aí depois eles mostraram. Aí eu chamei 2 crianças, 2 mini clientes e uma adulta pra gente fazer a demonstração das coisas. Foi bem legal. Que maravilha! E como é que foi esse sentimento de, poxa, né, tem aqui alguém que está vendo o meu trabalho. Como é que foi em você, esse sentimento? Então como estar aqui hoje, Que e isso maravilha. pra mim vale muito a pena, porque é reconhecimento disso, porque você fala: "Nossa, tem alguém vendo", porque às vezes eu não consigo nem postar nada, porque tem tanto trabalho, graças a Deus, que aí eu penso: "Ai, meu Deus, eu não consigo para rede social, não consigo, eu tenho que postar, mas eu não posto". Aí eu ando na rua, as pessoas falam para mim: "Poxa, faz tanto tempo que tu não posta que eu não vejo nada das suas coisas". Eu falo: "Ai, porque se eu posto, às vezes as pessoas pedem e eu não consigo atender, aí eu recusar é muito chato para mim". Isso me deixa muito mal, recusar trabalho, né, eu acho que não tem nada a ver, você é um profissional, mas aí também teve a falta de costureiras e profissionais para trabalhar na área comigo em período. Então, mas eu acho que é reconhecimento e é lindo, né. É bom, né, demais, né. E se se você pudesse, assim, trazer, você que já convive com essas crianças, que sentimento que você vê que desperta né, cada uma delas enquanto elas estão fazendo ali as suas peças e quando elas vê prontas ali, que assim, como é que é isso? Então, por isso que trabalhar com criança é lindo, né, é vida, é maravilhoso, é fantástico, elas são muito empolgadas. Se alguém perguntar: "Ah, mas quem fez essa onde você comprou essa blusa?", aí você bate no peito, que eu sou cheia de gracinha, aí bate no peito e fala: "Foi eu que fiz". Ah, sim, Entendeu? Foi eu que claro. fiz. E elas ficam super empolgadas, elas me contam: "Ah, eu fui na festinha, fui no shopping com a minha roupa, fui numa calça, fui não sei o quê, todo mundo perguntou, porque eu vou pra escola, fui com meu colete, fui com a minha bolsa". Então elas chegam sempre com essas histórias de que: "Nossa, minha Que professora ma perguntou onde que quem contei pra todo mundo que foi eu que fiz". Porque eu acho que todo mundo deveria não só de ter uma máquina em casa, como todo mundo tem um fogão, mas ter linha e agulha. Eu quero que essas crianças possam, ao quem está no redor delas, ensinar. Falar: "Ai, tia, vem cá que eu te ensino a fechar, entendeu? Vem cá que eu te ensino a fazer isso", porque ela já aprendeu. Então isso que eu aí o ideal é isso, que elas passem para frente e também possam fazer o que elas quiserem, que né. maravilha. E você vem de uma família de, né, costureiras, né? Tanto da parte de pai e parte de mãe. Me fala aí sobre a sua mãe. A mãe dela está aqui, viu, gente? A dona Márcia Felisberto, é isso? É, Maravilha. E ela falou assim que é feliz mesmo. Coisa boa, hein? essa é. Me conta então como é que foi essa sua infância de estar ali no meio Ai, de costureiras, tanto do parte de pai, parte de mãe. Me fala aí como é que foi pois é, isso. fui tropeçando no meio de um monte de coisa. A minha avó da minha mãe a mãe da minha mãe, realmente, ela fazia de tudo, ela tinha máquinas e máquinas de tricotar, de tudo. Ela tecia, né, aquelas de tecer, ela era de Cubatão, então ela costurava em Cubatão, todo mundo era bem conhecida e tudo, né, costurava dentro da casa dela, e durante muitos anos. Aí depois ela veio para Santos, mas veio só as máquinas, né, aí ela já foi envelhecendo tudo, né. E a minha mãe sempre teve máquina em casa, sempre. Então, quando eu era adolescente, eu pedi pra minha mãe pra ela me ensinar, e aí ela me ensinou. O começo, assim, foi ela. E aí com 15 anos que eu resolvi fazer corte e costura mesmo. Mas na família do meu pai, as minhas tias também costuravam muito, e eu adorava. Eu lembro do jeito que elas cortavam a linha com a mão, e eu falava: "Nossa, isso machuca muito". Eu tentava cortar a linha com a mão, hoje em dia eu corto a linha com a mão. Maravilha. E as minhas primas, que eram as filhas das costureiras, também sabiam. Eu gostava muito de ver, muito elas costurando, gostava muito. Era tipo mágica. Que coisa boa. E não, e de fato eu vejo que 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 tem pessoas que elas convivem
com, né, aquilo em que a família já faz, e ali ela já se encontra naquilo. "Opa, é isso que eu tenho que fazer da minha vida", que foi o que houve com você. Fui mandar mensagem pra minha prima, ela falou: "Ai, prima, tá no sangue, né, tu sabe, Tá né". no sangue, que Porque maravilha. ela não teve convivência com as outras tias que nem você, mas ela teve essa vontade e ela faz as coisas. Que maravilha. E de fato, hein, está no sangue, a família inteira, que coisa boa. Nana, me fala qual que foi o não mais difícil que você já recebeu, e esse não te fez, tornar aquilo para você um combustível. Se teve algum não que você recebeu e você: "Opa, não, disso aqui foi aquilo que me fez eu ir para cima". Eh, eu dividi ateliê com a minha tia, com uma das tias, assim, né. E ela falou pra mim: "Olha, eu não consigo mais pagar e eu vou sair". E eu falei: "Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida?". Eu peguei tudo que estava no ateliê, fechei ele e levei pra minha casa. Então tudo que estava dentro do ateliê foi dentro da minha casa. E aí, nesse período, eu falei: "Não dá mais, não vou". E eu fui trabalhar numa loja de tecido, porque aí eu estava estudando moda, eu fiz designer de moda. E aí eu falei: "Ah, eu preciso fazer um estágio, então se o ateliê não tá dando certo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou conhecer os tecidos". E aí eu trabalhei menos de um ano, quase um ano, numa loja de tecido. E aí eu aprendi tudo, tudo, tudo. Só que lá, eles me despertavam a costurar, porque eu via os tecidos, eu queria fazer, eu queria. Então eu comecei a pegar um monte de encomenda lá na loja. As pessoas iam lá para fazer capa de almofada, eu falava: "Você já tem costureira para fazer?". Aí elas falavam: "Não". Aí eu falei: "Ah, eu faço". Aí eu comecei a pegar um monte de encomenda, um monte de encomenda. Aí um dia meu chefe chegou e falou para mim: "Olha, seu lugar é lá fora, vai brilhar, vai, que aqui você não é seu lugar aqui, você é muito melhor do que isso". E aí eu voltei com tudo. Aí foi na hora que eu falei: "Pronto". Aí eu já voltei para a escola, já voltei com tudo, e as coisas foram acontecendo. Mas eu tinha um ateliê, ele foi interrompido e depois ele voltou, né. Olha só que maravilha, então foi um não de: "Ah, eu acho que não vai dar Então certo", e veio alguém, e é bem difícil o próprio patrão ali falar: "Olha, esse aqui não é o então, teu lugar". Nossa, que maravilha isso. ele era muito maravilhoso, É muito. Hoje ele já não mesmo. é mais vivo, mas ele foi uma das melhores pessoas que eu conheci, assim. Se você pudesse olhar daqui a 20 anos, o que é que você sonha que as pessoas elas possam ver de fato, enxergar o que é a Nana Arts. Eu queria que elas vissem como uma fábrica de sonhos mesmo, que eu crescesse nessa minha fábrica, que fosse uma, sabe, uma empresa grande de sonhos, que eu pudesse alcançar muito mais pessoas, que eu pudesse fazer muito mais crianças felizes, assim, sabe, com essa jornada, com essa história. Eu queria que fosse, assim, bastante gente, mas não que perdesse como uma indústria, como uma fábrica. Eu queria que continuasse, porque o ideal lá é o sob medida, que é feito para você do seu jeito. Então eu queria que tivesse várias pessoas para trabalhar comigo que conseguissem fazer isso junto comigo, além de mim. Muito bom. Já teve alguma história, assim, que de pais ou então dos seus próprios alunos que vieram te falar e que te deixou, sabe, assim: "Nossa, isso realmente está valendo a pena", e que te fez ir mais pra cima ainda? Então, eu tenho todos os tipos de clientes, né. Maravilha, então conte-me eles, conte-me. Tem alguns clientes que são Ah, difíceis, com certeza, que a com gente engole 3 sapos na mesma. É muito difícil. Mas tem algumas que
é como se eu fosse uma fada madrinha, assim, sabe. Então ela chega lá com a criança e fala: "Filha, pronto, pode falar para ela o que você quer e tal". E aí nessa, eu vejo que, eu realizo mesmo a vontade das crianças. E elas me dão um retorno chorando. Tem muita gente que chora no ateliê de emoção. É Tem mesmo. gente que Que fica e leva a lindo. mãe, a avó e o pai, leva todo mundo, e a madrinha, e aí leva aquela muvuca lá no ateliê e todo mundo se emociona. Aí todo mundo pega: "Ai, você tá a coisa mais linda, meu Deus", não sei o quê. Então, assim, é isso. Quando eu sinto esse poder de fazer uma pessoa emocionar com o meu trabalho, e aí todo mundo chora. Eu choro, minha mãe chora, todo mundo chora. Aí fica todo mundo chorando mesmo, porque eu realmente fico muito emocionada com tudo. Então eu acho que existe muita sensibilidade. Muito bom, e eu posso até imaginar, né, porque é algo que se eu, tá bom, eu vou falar de mim, que eu não vi, né, pessoas fazendo isso que você faz. Então é um trabalho lindo, maravilhoso. Obrigada. O que a sua jornada de hoje ela pode ensinar para quem está com vergonha de iniciar algo? Olha, a melhor coisa que a gente tem que fazer por nós é fazer algo que a gente ama, de verdade. Você tem que acordar todos os dias e pensar: "Nossa, eu vou fazer isso", independente do que seja. Você escolheu, chocolate, quer trabalhar com chocolate, você acorda e pensa no chocolate como se fosse um ouro e vai, pega ele e transforma no que você quiser. Só que ele é seu. E se o chocolate derreter demais, tudo bem, é seu também. Mas é muito importante que você dê o primeiro passo. E dificuldades acontecem. Às vezes eu não estou disposta, às vezes eu estou com cólica, às vezes eu estou com problemas em casa, mas é meu negócio. Então eu vou, porque é meu, não é de mais ninguém. Eu tô cultivando, eu tô plantando e agora eu tô colhendo. Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam que é uma semente por dia, né? E que você precisa regar e regar e regar para chegar em algum lugar. Então, eu desejo que as pessoas tenham coragem de seguir o que elas querem, de ter o primeiro passo, sim, porque é muito gratificante você fazer uma coisa por você e para os outros, feita com carinho, né. Porque você vê umas pessoas trabalhando em alguns lugares que não estão com vontade de estar ali, e aí fazem mal feito. Mas se você tem o seu negócio, você tem que fazer para você, não é para agradar ninguém, é para, né, para você alcançar o que você almeja. Eu vejo que quando você fala sobre isso que você faz, tem muito amor Hum. no os seus olhos. Mas quando você pensa então é na Nana Arts? Como é que você fala? Nana Arts? Ah, é na Nana Arts, né? É a Nana Arts. Qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você pensa? Eu penso em mim nova, novinha começando. Eu sempre que penso na Naná, eu penso porque era assim a história. Quando eu era adolescente, eu queria fazer tudo. Eu queria pintar quadro, eu queria fazer papel machê, eu queria fazer artesanato artístico, eu queria fazer tudo. Tudo que você imagina de artes eu queria fazer. E a minha mãe falava: "Faz, filha. A mamãe compra, filha, faz, filha". E aí eu fazia tudo, tudo, eu fiz tudo, entrei em todas, eu fiz até encadernação medieval, assim, eu fiz encadernação costurada, fiz tudo, pintura em vinil, tudo que você imagina, biscuit. E aí, a minha mãe nunca me bloqueou, nem minha mãe nem meu pai, né. A minha irmã enchia o saco porque ela falava que eu era bagunceira, que a casa vivia toda colorida, que vivia uma bagunça. Mas eu adorava isso, né. E então eu sempre penso que foram eles, até mesmo a faculdade, meu pai falou pra mim: "Você pode escolher a faculdade que você quiser". E aí a minha opção primeira era artes, a segunda era artes, a terceira era artes.
Não tinha outra, né? Não, e aí, na minha formatura, Maravilha. os dois choraram. Então, eu sempre lembro do começo, assim, de o incentivo que ela me deu para se transformar a Nana Arts. Porque esse Nana Arts veio de adolescente. Veio de brincadeira, que eu fazia as lembrancinhas, fazia coisa, vendia na escola, ou dava para as amigas, e aí ficava tipo, gente, é Nana Arts isso. Então, já faz muitos anos, tipo 30 anos que o Nana Arts existe, sabe? Então, quando eu penso na Nana Arts, eu lembro da minha adolescência. Que maravilha. Quando é que foi, então, falando de finanças, quando é que foi que veio aquela virada de chave de que, opa, isso aqui dá sim pra mim viver e viver bem? Quando é que foi que veio essa virada? Olha, durante 7 anos, que já temos 16 anos de Nana Arts, fantasias, né? Sim, quando eu tinha uns 7 anos, eu falei, acho que não vai dar. Acho que eu tô na berlinda ali, eu trabalho pra colocar comida em casa, assim, já não tava Isso dando. há 7 anos atrás. É isso? Com 7 anos de empresa. Com 7 anos de empresa. Ok. Isso. Aham. Porque eu já morava sozinha, e já tinha que me sustentar a casa, sustentar o trabalho, tudo. Deus foi enchendo meu mural e eu fui dizendo, mas tem que ter muita fé, tem que ter muita. E também eu acho que o que acontece no meu trabalho é indicação. Eu não quero que ninguém venha porque viu um marketing, viu uma publicidade. Não, eu não quero isso. Eu quero que a pessoa chegue para mim e fale, eu vim porque eu fui no aniversário da fulana e eu vi ela com a fantasia. Porque essa indicação já vem com amor. Quando isso se tornou, que eu já tinha as minhas clientes, eu já tinha, aí começou a valer a pena e aí eu comecei a ver dinheiro. Porque as indicações que foram, aí o público foi mudando, porque aí o meu trabalho foi mudando também. Então eu acho que a gente foi melhorando no acabamento, melhorando isso e foi chamando a atenção de umas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. E aí eu pude cobrar um pouco a mais. E nisso foi que eu falei, nossa, agora sim. Eu tenho confiança suficiente para poder deixar um valor a mais e ter esse reconhecimento, esse retorno para mim. Então foi quando você viu que pessoas começaram a. Não, ó, ela lá na Nana Isso, veio, aí começou a por vir, aí indicação. veio pessoas com várias, de Isso. várias. E Porque aí a você gente foi viu que pegando pronto, escolas particulares de Santos, e maravilha. aí a gente viu que podia cobrar um pouco a mais e sem explorar, lógico. E aí as coisas foram virando, Aí foram foi aí que você acontecendo. viu que, opa, Aí eu isso falei, é um agora negócio. dá, porque aí eu tenho o público, o nicho, eu tenho tudo que é ao meu favor. Entendeu? E aí deu certo. Eu consegui. E aí veio a pandemia, e na pandemia eu falei, meu Deus, eu fiquei 5 dias sem trabalhar, apenas. Porque aí, de repente, eu tava em casa, falei, nossa, o que eu vou fazer da vida? Aí passa no jornal, assim, máscaras de algodão, 100% tricoline. Na mesma hora, uma menina me mandou mensagem. Você faz? Aí eu falei, olha, eu posso criar um molde, não sei, vou tentar. Aí a gente desmanchou uma daquelas máscaras de TNT lá. E aí eu peguei no tecido, cortei, coloquei elástico, fiz. E de repente a gente fez 10.000 máscaras. 10.000. E era assim, 250 por dia. E a gente só fazia, eu e minha mãe, a gente fazia virada em máscara, fazia máscara, 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 máscara. A gente vendia, as lojas pediam, muita gente pedia máscara e eu enchi meu cofrinho. Foi traumatizante, porque hoje em dia eu já não. Olha, eu ia na pasta de molde, tem um monte de molde de máscara de todos os tipos, né? Eu falo, meu Deus, essa época, nossa, eu só olho o molde e já vem tudo, né? Imagina. Mas aí nessa época também a gente encheu o cofrinho. E aí eu consegui mudar o ateliê. Aí eu saí da minha casa e montei um ateliê em outro lugar por causa das Olha máscaras. só, não brinca. Foi por causa do Covid. Então E aí eu foi peguei o dinheiro, ver aquelas decorei. máscaras decoradas com flores e você fala, então é a Nana. Decorei meu Maravilha. ateliê, arrumei tudo, comprei mais coisa máquinas, tudo com o dinheiro das máquinas, das máscaras. E aí foi crescendo mais, porque aí eu tinha um lugar melhor,
e hoje outro lugar ainda. Então a gente mudou, né? Recentemente, em fevereiro, a gente mudou de ateliê e agora é só meu. Eu não alugo mais um lugar. Ué, Assim, subalugo. Agora eu alugo um espaço só meu. que maravilha. Então agora ele é seu. É É o alugado, espaço seu. mas é só meu, entendeu? Ah, Eu sim. alugo, mas Ah, só eu alugo. Não preciso dividir nada com ninguém, porque tinha esses problemas, né? De dividir as pessoas, né? sim. Ai, que maravilha. Que coisa boa. É Então, muito bom, né? Quando a gente vê, né, aquele aí todo crescimento, né? mundo entra e fala: Nossa, eu sou da época que eu ia no teu apartamento, Olha hein? só que Então, tá vendo que coisa legal? Então, eu linda. gosto disso, de ter as minhas clientes durante muitos anos. Então, eu fico feliz por isso. Que bom. E já falando sobre isso, o que mais te inspira quando você vai criar uma peça e aquela peça se torna única? Então, o que eu mais procuro é o conforto. Então, tudo que eu quero é que a criança brinque muito. E eu quero que ela se sinta confortável. Então, quando eu vou fazer uma peça, eu sempre penso: eu vou bordar aqui uma aranha, mas dentro é forrado. Mas eu vou fazer essa parte aqui. Mas isso aqui vai machucar a criança. Não quero. Porque tem muita gente que pede com brilho, com bordado. Eu falo: não, vai ficar pesado. Eu não faço bordado. Eu não quero fazer isso. Porque não, a criança não vai gostar disso. Então, tudo que eu faço lá é voltado pensando se a criança vai ficar confortável ou não. A costura de dentro, a parte de fora. Então, o que me inspira realmente é ver a criança brincando. Porque eu tenho os filhos das minhas amigas que gostam muito, que se realizam. E vi um monte, né, das minhas clientes crescerem e todos os anos falando: Mãe, vai lá na Naná que ela faz pra mim. Vai lá na fada madrinha que ela faz. E, tipo, projetos cabulosos, assim, que eu falava: Meu Deus, nossa. E eu sempre Quais? fazia. Me fala aí um aí, É um a criança projeto. desenhar no papel e falar que queria assim. Aí eu Não ia lá e brinca, transformava. Tipo, teve um que falou: Eu quero um pijama de banana. não brinca. Aí a gente transformou, fez um pijama de banana. Sabe, assim, tipo, de formato de banana. Então, e ele ficou super feliz e as mães achavam isso o máximo. Então, essa é a graça. Porque eu falava: eu sempre falo, missão dada é missão cumprida. Cumprida, que maravilha. Você acha em que esse seu ramo em que você empreende, ele é competitivo? Então não, você Então, tem eu algo adoraria diferente que mesmo? fosse. Eu Uhum. adoraria mesmo que tivesse muitos lugares isso. Eu queria ter uma concorrente, eu queria mesmo. Eu sempre falo isso. Eu falo: Gente, porque tem períodos que eu recuso muito trabalho. E eu fico muito sentida. Antes eu sofria, eu falava para cliente: Eu sinto muito, mas eu não vou conseguir fazer o seu trabalho, não vou conseguir fazer sua encomenda. Eu sofria. E aí eu penso: Poxa, mas não tem ninguém nessa cidade que pode fazer também, porque eu não sei nem quem indicar. Eu queria pelo menos indicar alguém, gente. Não é possível. Então, eu adoraria que tivesse concorrentes. Adoraria. A gente ia até ser amiga. Não tem problema, Então, não. gente, olha só. Então já se inspirem, sabe, vocês que já sabem mexer com costura, Eu que ensino, gente. pronta, a Nana ensina você. Se você tá aí pensando: "Nossa, eu sei costurar", né, "Não, Nana, eu quero aprender", Por pronto, a favor, Nana gente, vamos fazer crianças ensina. felizes. Maravilha, que coisa boa. Nana, e você falou, assim, que foi muito bom, né, ter o apoio dos seus pais. Total. Quando eu tinha o primeiro ateliê, que eu dividia com a minha tia, né? A gente trabalhava até muito tarde, até 2 da manhã, 1 da manhã, porque a gente trabalhava durante o dia e ainda costurava à noite. E o meu pai, a gente chamava ele de office old, né? Porque ele é um senhor, né? Então ele não é office boy. Sim, E a Sold. O nome do seu pai? é José, mas todo mundo chama ele de Tininho. Ah, é? Então, tá bom. Então, um beijo seu, Tininho. Pode mandar? Pode. Beijo, então tá bom, então, né? Porque né, a mãe tá aqui, né? Você vai, né? Eu chamo ele de pai lindo. É, Então, maravilha. e ele levava a nosso alimento. Parecia que a gente tava no cativeiro. Aí ele levava café da manhã, depois ele levava almoço, depois ele levava o Ai, lanche gente, da eu cativeiro. tarde.
E ele ajudava, e a gente falava, pai, eu tô maravilha. precisando de ajuda. E a minha mãe nem precisa falar. Então, assim, o apoio é total 24 horas. Que Eu falo, mãe, maravilha. eu acho que a gente vai ter que entrar 5 horas da manhã amanhã. Aí ela fala, vambora. Olha que 10 coisa para as boa. 5, ela tá lá passando de carro pra me pegar pra gente ir. Então, maior apoio que esses não tem. Meu pai leva almoço pra minha mãe todos os dias. Então, ele é totalmente... Ele é funcionário. Ele fala que ele é funcionário do Nana Arts. É o Que, office old. que maravilha, hein? Muito bom. É, antes de você começar a empreender, você lidava bem com finanças? Ou então foi, Tainara, foi quando eu comecei de fato, é que eu tive que aprender como é que se mexe com dinheiro de verdade. Me conta aí. A gente vai aprendendo todos os dias um pouco mais, né? Mas eu fiz muito Sebrae. E aí realmente abriu o leque, assim. O maior problema mesmo nessa área é falta de costureira mesmo, de profissionais que queiram trabalhar. Porque a maioria das costureiras, elas querem trabalhar nas suas casas, não fora, sabe? Então aí é muito difícil a mão de obra. Quer fazer algo totalmente diferente, é aquilo que a pessoa quer e pronto. Meu Deus, Nana, um trabalho maravilhoso, diferente, Nana. Se alguém chegar em você e falar assim, Nana, eu quero algo assim, eu quero uma lâmpada, uma roupa de Adoro, lâmpada. é o que eu quero fazer. É É maravilha. disso que eu quero, é disso que eu tô falando. Não chega mais com Frozen pra cima de mim, não, que eu não aguento Não mais brinca. aquela Elsa. Vinha muito. Brincadeira. Não me É o que conta. nós mais fazemos é a Elsa. É mesmo? De todas do mundo, é a Elsa. Todas. Olha, eu já perdi as contas de quantas Elsas eu já fiz. Pra menina. E pra menino? Então, uma menina é bem menos. É assim como se fosse 80% meninas, não, 90%. 90% meninas e 10% meninos. Só que o dos meninos é tão mais legal. E o que é que mais que É eles piloto. pedem? Sério mesmo? Piloto. Eu vi um lá Do Ayrton Senna, né? do Ayrton Senna. Eu vi Mas o um. que mais faz é Ficou Hot Wheels. lindo. O Ficou que lindo aquele, hein? é. Eu olhei. É muito Maravilhoso. lindo, né? Ficou Então, a lindo. gente fez a cópia bem Nossa, semelhante. parecia Então, a roupa profissional É. que eles usam lá mesmo. É. Nossa, achei maravilhoso. Eu falei, gente, que isso? Então, a gente tem máquina de sublimação, então eu posso fazer qualquer desenho. E Ah, aí a gente borda. Minha mãe é a maravilha. bordadeira, ela borda tudo. Olha que maravilha. Nossa equipe é show. Hum. Mas é isso. Aí dos meninos é o Hot Wheels, que a gente faz muito Hot Wheels. É de todas as cores que você imagina. É uma fantasia que realmente ela é linda e faz bastante sucesso, assim. Eu gosto muito de fazer. É muito trabalhosa, mas vale muito a pena. E das meninas são muitas, né? Muitas. A maioria, tipo, se for ver, é sereia e Frozen. Mas a gente faz de tudo. É porque cada dia nasce um personagem novo. Sim. Então, mas de quantidade, essas daí foram o que eu mais fiz. Quanto tempo, assim, leva mais ou menos para uma peça ficar totalmente pronta? Aí, assim, entre cortar, costurar, finalizar, eu acredito que, assim, umas 4 horas. 4 horas? Caracas. Isso porque você já tá... Opa, mandou agora. Nós conseguimos fazer, eu, minha mãe e mais uma funcionária, umas 4, 5 por dia. Que maravilha. Mas incompleta. Chegando cedo, cortando tudo e já vai uma costurando, outra pra gente fechar no final do dia. E fechar 4, 5, mas assim, difíceis. Maravilha. Qual que foi o pedido maior, assim, que te fizeram e que você... Meu Deus do céu. Então, Vai, conta aí. na escola que a gente trabalha, essa que a gente já tá há 12 anos, o ano passado a gente pegou 250. A gente fechou a escola todinha. E era sobre um Então, tema não, só? Então, é assim, a gente pegou o teatro, a musicalização, dança de rua, a gente pegou todos os setores da escola e aí nós fizemos, foi muito bom. Foi Maravilha. eu, a minha mãe e a minha funcionária. Nós 3 arrasamos muito. E além disso, a gente já pegou de outras escolas também. Então, o ano passado foram 350.
no final do ano. Nossa, e isso eu vou quanto tempo pra 2 buscar? meses. 2 meses? Caraca, Então, isso. foi trabalho muito forte, mas foi muito legal. Eu adoro projetos. Eu viveria de Maravilha, projetos fácil, sim, adoro. maravilha. E você já pegou projetos em que de outros lugares ou Muitas então escolas diferentes, muitas. De de São Vicente, outros Pregra, de Guarujá, de todos os lugares. Aqui da região a gente pega assim, e a gente manda para todo o Brasil também. que Então, legal! Vocês enviam então para pra, todo o e Brasil? tem muita gente que vem também leva para fora, né? Porque as minhas clientes Sim. que se mudam ou viajam ou têm sobrinhas, netas. Então, tem fantasia, tem Nana Arts pelo mundo todo. Maravilha! Então, já falando sobre isso, como é que você vê a Nana Arts daqui a 10 anos? Ah, eu Você pensa em abrir mais, em ir para fora, levar esse nome para fora? Me fala aí. Nossa, eu adoraria. Mas aí eu teria que formar pessoas, porque como a minha funcionária diz, ela precisa entrar dentro da minha cabeça para saber como é que faz uma coisa dessa, porque ela não consegue fazer sem a minha cabeça. Então eu acho que tinha que passar essas coisas mesmo, porque molde a gente tem bastante molde, mas eu acho que a criatividade de pensar, de um recorte, como que vai fazer esse recorte, isso de encaixar, porque tem fantasias que levam 6, 7 cores diferentes. A gente que troca de linha, vai para um lado, troca de linha, vai para o outro. E assim, é um recorte muito grande. E borda de um lado, aí como que a gente vai encaixar o bordado depois com a peça pronta, feita, antes de fechar? E tem que pensar no forrado. Então, se ela vai estar toda forradinha, nossa, tem alguns trabalhos que quebra a cabeça, assim, ó. Então, a pessoa tem que ter o mínimo aí de experiência. Mas eu desejo que se eu pudesse passar meus moldes adiante e as pessoas pudessem fazer, ia ser maravilhoso. Maravilhoso. Ou você já pensou em fazer franquia? Já? Então, é na minha cabeça que tá tudo. Mas jogar assim pra fora, assim, olha, eu vou pôr aqui no papel tudinho que tá na minha cabeça e vou abrir franquia e eu vou ensinar a pessoa. Tu já pensou já em Não, mas fazer seria isso? ótimo, hein? Seria ótimo. Então, gente, quem quer já procura a Nana. Que maravilha! Muito bom isso. Nossa, seria maravilhoso. Muito mesmo. Ó, vou pensar nesse projeto. Franquia, muito bom. Franquia na Ana Arts, no Brasil inteiro. Olha só que coisa boa, hein? Nana, eh, se você pudesse dizer algo para as pessoas sobre você e sobre a sua empresa, e que elas poderiam pegar isso e ficar gravado na mente delas para a vida inteira. Que palavra que seria essa? Eu gosto muito da palavra empatia. Eu Empatia. acho que tá faltando um pouquinho nesse universo agora. Eu queria muito que as pessoas fossem mais empáticas nesse momento. Eu acho que tá perdendo isso. Eu não sei se na pandemia o que aconteceu entre o ser e o ter. Eu acho que rolou um ter muito forte e o ser ficou para outro lugar. E aí eu acho que tá faltando isso. Tem algumas pessoas que têm isso e me demonstram para mim, né, no meu trabalho sempre. Eu falo, nossa, que linda de pensar em mim, de fazer isso, ou dela mesma, ou de ajudar e tal. Mas tem outras que faltou, passou longe. Eu queria muito que isso voltasse. Nossa, se eu pudesse, tipo, mais que paz mundial, empatia mundial, gente. Então, Vamos. é isso aí que você quer deixar, então, quando você empatia. Maravilha. E por quê, Nana, você já passou, assim, por algo assim que foi, opa, nossa, isso aqui não deveria ter ocorrido. Assim, só fala somente se e você puder. Não, então, é porque tem muitas pessoas que passam pelo ateliê, né? E aí a gente, muitas pessoas, e as pessoas às vezes não, né, não valorizam muito, mas
por alto assim, mas tá tudo bem. Mas eu acho que poderia melhorar, mas isso em todos os campos, não só no meu trabalho, em as pessoas ao redor, sabe? Quando você vai em alguma loja, ou vai em algum lugar, ou vai, sabe? As pessoas poderiam se colocar mais nos lugares das pessoas, ou ajudar mais, ser mais doces. Eu acho que tá faltando esse açúcar aí na galera. Que maravilha. Se a sua história ela pudesse então salvar alguém que hoje pensa em, né, de existir, o que é que você contaria sem medo para essa pessoa? Repete, por favor, calma. Se a sua história ela pudesse salvar alguém que está pensando em, né, de existir, seja do seu negócio, como você pensou, seja de algo que não seja negócio, seja de algo assim da vida dela, e que você e, e que você pudesse contar para ela algo sem medo. O que é que você iria dizer? Hum. Acho que a vida deve ser vivida de leve. Você tem que viver, acordar todos os dias e pensar que você tem que ser feliz e fazer alguém feliz. Porque não tem propósito maior do que você não levantar da sua cama e não ser feliz. Você precisa distribuir amor, passar isso adiante para as pessoas. Tem que ser uma pessoa doce, acordar e já dar um bom dia pro porteiro e dar um bom dia para as pessoas e passar essa energia boa. Todo mundo passa por momentos ruins. Todo mundo tem problemas de saúde. Todo mundo tem. Porque nós mulheres, a gente tem que se preocupar com tudo: com unha, com cabelo, com coisas, com a saúde, com o trabalho, com o marido, com a louça, com o chão. Tem que pensar em tudo. Mas você tem que entender que você é um ser humano e esse humano precisa passar alguma mensagem. Então eu passo a felicidade e o amor. Eu Que maravilha. Muito tem que bom. ter isso para seguir o dia. Se não tiver, aí eu já acordo, já faço meu alongamento, já pra Ah, é? esticar a pele aqui assim, ó, já. Me diz aí como é que é então essa Eu rotina. tenho um gato, Ah, é? um gatinho de estimação, Que e eu tenho maravilha. um abajur que é de ferro, e ele Sim. acorda com o despertador toca, né, no celular, e aí ele já levanta e fica batendo a cabeça, se esfregando no negócio, fazendo tuque, tuque na parede. Aham. E aí eu já acordo, já faço alongamento. Enquanto eu faço alongamento, ele fica rodando no meu pé. E aí eu coloco a ração e depois que eu vou no banheiro. E Que ele vai ma comigo. que maravilha. E aí eu já acordo, já tipo, ai, Rafael, todo dia é isso, Rafael. O nome Estou dele é Rafael. estou sendo perseguida, né. Mas todo dia eu fico feliz com o tuque dele, porque ele tá lá todos os dias. Que bom, que maravilha. Nana, dá sim pra poder ver que você é uma mulher que transmite muita alegria e muito amor. E você é doce. Açúcar. Isso mesmo. Eu tô assim te olhando, eu lembro disso. Eu lembro de modo assim carinhoso de falar, de um algodão doce, uma coisa gostosa de infância, coisa boa. Muito bom isso, Nana, viu? Muito bom. Eu fico muito feliz, viu, de ter você aqui hoje. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está nos vendo, que vai ver você, para as suas clientes, para os seus alunos, para as escolas e para os futuros que vão vir. Deixa aí uma mensagem. Eu deixo. Pode, Olha, pode aqui, ó. a arte faz parte da nossa vida. Sem a arte, a gente fica cinza, né? A gente precisa das cores para ter essa alegria dentro da gente. A gente precisa espalhar cor e amor por onde a gente passar. É sempre assim. Que Muito bom. bom, que maravilha. E é isso. E olha só que coisa maravilhosa. Eh, Além de você aprender, você já sabe já como é que você pode iniciar. Nana, o teu Instagram?
É @nanaarts. Então já procura a Nana lá no Instagram dela, sabe assim, para você também fazer história como ela está fazendo. E que história linda, hein. Obrigada Parabéns, pelo viu, convite, Nana. viu? Eu estou Não tenho muito feliz. palavras. Nossa, muito bom mesmo, porque o teu trabalho ele é diferente. Ele é algo único, entendeu. E é isso que faz diferença, é você ser único naquilo que você faz. Mas Tainara, o que eu faço tem muitas pessoas que fazem, mas tem algo aí em você que somente você vai saber fazer. Então essa aí a mensagem maravilhosa que a Nana deixou. Então, nós vamos ficar por aqui e até lá.